Servimos um Deus de recomeços. Recomece hoje a sua vida. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Independente do momento de vida que você possa estar vivendo, a verdade do Evangelho é capaz de colocar você de pé, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Existem momentos que somos marcados pelas lutas, ficamos entristecidos, somos perseguidos e caluniados, onde nada dá certo, onde parece que promessas não se cumprem. Mas Deus vem te dizer hoje para que você fique em paz, pois Ele não corta a árvore que frutifica. São nesses momentos que devemos nos agarrar no poder do Evangelho e recomeçar. Esse poder nos mostra que mesmo quando tudo diz não, continua dentro de nós a voz do nosso Pai ecoando e dizendo que acredita em nós, que Ele não volta atrás das promessas que Ele nos prometeu. Deus é capaz de pegar alguém completamente ferido, marcado, cansado, exausto das lutas e estabelecer sobre ele um novo começo. E sabe qual é a boa notícia? Mesmo se você tropeçar no meio do caminho, Ele continua te levantando de novo. Se você se cansar no meio do caminho, Deus continua te renovando. Quando parece o seu fim, Deus vem te dizer que é só mais um recomeço. Essa é a realidade do Evangelho. Deus estabelecendo realidades que pelo pecado havíamos perdido o acesso. Existem pessoas que não conseguem entender a redenção, porque não entendem o que a redenção trouxe de volta para nós. A redenção não é nada mais que Deus estabelecendo de novo aquilo que já estava acessível para nós lá na criação, desde o princípio. Em outra mensagem falo sobre algumas coisas que experimentamos com a redenção. Mas, como hoje estamos falando de recomeço, vou repeti-las para que você anote cada uma delas e recomece, experimentando o melhor que Deus vai te oferecer nesta nova vida. Brilhantemente, o pastor André Fernandes fala sobre isso. Então vamos lá. Nesse recomeço começamos a experimentar, primeiro, a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7 que diz: E a paz de Deus que excede toda inteligência haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. 2. A ausência de ansiedade. 1 Pedro 5:7 que diz: Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. 3. A proteção em meio ao deserto. Salmo 23:4 que diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. 4. A provisão. Filipenses 4:19 que diz: O meu Deus há de prover magnificamente a todas as vossas necessidades, segundo a sua glória em Cristo Jesus. 5. O cuidado. Caiam 1.000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmos 91:7. 6. O renovo. Isaías 40:29-31 diz: Ele dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear, mas aquele que conta com o Senhor renovam as suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. 7.
começamos a entender os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Jeremias 29:11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 8. Descanso. Mateus 11:28-30 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 9. União. Romanos 8:37-39 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 10. A paz. João 14:27 diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 11. Salvação. Romanos 10:9, que diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essas são algumas promessas para que você experimentar em seu recomeço, dentre várias outras. A Bíblia fala de recomeço o tempo inteiro. A Bíblia diz sobre Deus estabelecendo algo novo o tempo inteiro. Talvez, se você for analisar os heróis da fé que mais inspiram a sua vida, todos eles se tornaram homens extraordinários e saíram da zona de conforto a partir do momento que Deus estabeleceu um novo começo. Por exemplo, Abraão, ele teve que abrir mão de tudo, até que Deus estabeleceu sobre ele paternidade sobre multidões. Quando Deus escolhe Moisés, ele é deixado em um cesto e é criado dentro do palácio de Faraó. Ele abre mão de sua casa e de todas as suas realidades para ser criado dentro da casa daquele que a princípio o perseguia. Mas Deus o levanta como libertador do seu povo. Quando Noé começa a construir uma arca, nada parecia fazer sentido. As promessas que Deus trouxe para ele fizeram com que durante anos ele estabelecesse algo que não fazia sentido para ninguém, até que a chuva veio. Davi, perseguido por aquele que ele mais amava, se escondendo em cavernas, buscando refúgio em desertos, até que Deus estabelece sobre ele um reinado sobre Israel que nunca houve e nunca mais haverá. Assim como Jesus também foi perseguido, caluniado, crucificado, rejeitado, até que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, é a partir do recomeço que aquilo que parecia impossível agora se torna inevitável. Crise todo mundo passa, mas aquilo que nos diferencia do mundo é saber que, apesar das nossas crises, a nossa casa permanece de pé. A nossa fé continua nos dando esperança, porque a nossa esperança não está naquilo que os olhos veem, mas está naquilo que Deus já falou ao nosso respeito. Existe uma técnica de restauração para vasos japoneses incrível. Quando eles se quebravam, não tinha mais valor, porque o valor deles está justamente na delicadeza que eles possuíam, da forma como eles são feitos. Até que alguém teve uma ideia de restaurar os vasos com fios de ouro. Então começou uma arte. Os vasos quebrados agora são restaurados. E a partir daquele momento, vasos que foram quebrados passarão a ter mais valor do que aqueles que nunca se quebraram.
porque as marcas deles os tornaram únicos. A verdade é que muitas das vezes nós queremos cobrir as nossas marcas como se quiséssemos nos mostrar perfeitos. Mas Deus nos diz hoje que nossas marcas nos tornam únicos e Ele nos restaura para o louvor da glória dele. Não podemos esconder aquilo que Deus estabeleceu para nós, porque aquilo que um dia quase nos paralisou, agora nos colocou de pé novamente, em seu poder de recomeçar. Existe uma multidão lá fora esperando ouvir de você o seu testemunho de milagre, porque o teu testemunho é expressão do poder de recomeçar de Deus. Para termos confiança e recomeçar, precisamos entender que a nossa garantia de recomeçar é que a promessa já foi depositada em você. José foi rejeitado pelos irmãos, vendido, se tornando escravo. Só que por mais que os ambientes mudassem, por mais que as circunstâncias mudassem, a promessa que Deus depositou nele não saiu de lá. Ou seja, a única segurança que você tem em meio a qualquer tempestade é que tudo ao seu redor pode mudar, mas as promessas que Deus liberou sobre você não mudam. Diz o Senhor: todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Em meio aos desafios da vida, se você perder tudo, mas não perder a sua fé, você não perdeu nada. A fé é um ponto inicial para que Deus restabeleça tudo, para que Deus faça algo novo e recomece. Os teus bens podem ir embora, mas a sua fé permanece. Você pode estar cansado, mas a palavra de Deus está dizendo que Ele tem algo novo para você. A verdade é que não conhecer as promessas faz com que vivamos como se não tivesse promessa nenhuma. Desde quando você estava no ventre de sua mãe, Deus já liberava promessas ao teu respeito. Mas a única coisa que nos dá garantia de viver a promessa é a consciência a respeito dela. Pois se você não tem a revelação a respeito da promessa que você carrega, você vive como se não tivesse promessa nenhuma. As promessas estão esperando o seu posicionamento para que elas fluam. É por isso que quando alguém que talvez nunca teve vontade de se conectar a Deus, mergulha nele profundamente, parece que aquilo que você observou em um cristão vivendo durante 10 anos, aquela pessoa está vivendo em alguns meses. Isso acontece porque as promessas que Deus depositou sobre nós são como uma represa de águas torrenciais. E a partir do momento que a pessoa diz que está disponível para Jesus, entrega o seu futuro a Ele, tudo aquilo que estava represado por anos começa a fluir em meses. Deus não está com pressa. Ele já havia estabelecido. A diferença é que agora você está pronto para receber. O que acontece muitas vezes em nossa caminhada de fé é que quando recebemos a promessa, acreditamos que pelo fato de Deus ter te prometido algo, quer dizer que já vai acontecer. Mas Deus já fez a parte dele. Ele liberou sobre você realidades. Agora você precisa fazer a sua parte e se mover debaixo delas. A plenitude de Deus está esperando o nosso crescimento. Existem coisas que nós não experimentamos ainda e perguntamos para Deus o que falta, e Ele nos diz que só falta nós darmos o espaço para que a promessa se cumpra. Precisamos aprender essa arte de, a partir das ruínas, reconstruir algo novo. O fato de Deus nos dar uma nova chance não significa que vai estar tudo pronto, mas talvez algumas coisas ao seu redor estejam completamente destruídas. A questão não é a condição em que as ruínas estão. A questão é o quão cheio de Deus
você está. Porque tudo ao seu redor pode parecer destruído, mas você vai reconstruir a partir das ruínas. Existem áreas da nossa vida que não conseguimos reconstruir, porque antes de reconstruirmos as paredes ao nosso redor, precisamos reconstruir o altar dentro de nós. Às vezes, você pede a Deus para reconstruir o seu casamento, a sua casa, a sua empresa, mas primeiramente, Deus quer reconstruir você, para que possa ser estabelecido sobre você aquilo que Ele quer te dar. Para entrar o novo de Deus, nós precisamos esvair o velho. Você pode estar angustiado, em um lugar escuro, preocupado, em qualquer lugar. Mas Deus te diz que existe poder no nome dEle para recomeçar. Mesmo se você cair, se perder, desanimar, Ele vai estar lá para recomeçar mais uma vez. Aquilo que parecia o seu fim, na verdade, é só um monte de ruínas. Mas você tem tudo o que precisa para recomeçar. Aquilo que você passou no passado não se compara com aquilo que há de vir sobre você no futuro. Deus tem coisas novas para estabelecer. Como diz na passagem, no início da mensagem, em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, entramos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem seja transformadora na vida das pessoas que a ouvirem. Quem faz a obra, Senhor, não sou eu, não é a mensagem em si, mas sim o Seu Santo Espírito que se move em lares, corações e realidades. São muitas promessas, Pai, para Seus filhos e filhas. Porém, muitos deles que estão comigo agora, ouvindo esta mensagem, não as conhecem. E não conhecem a Ti em espírito e verdade, e estão desejosos desse encontro contigo. Esse é o momento, Senhor. Invada lares, fale aos corações. Hoje é o dia de recomeçar, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A providência vem do Senhor. A vida com Deus é um grande desafio. Além do lado bom e prazeroso, existe o lado difícil e desafiador. Nem tudo é um mar de rosas, pois passaremos por muitos desertos e vales. Porém, quando aprendemos a viver pela fé e não por aquilo que vemos, começamos a contemplar os milagres e bênçãos de Deus em nossas vidas. O profeta Elias foi um homem muito abençoado por Deus. A obediência ao Pai era visível a todos que o conheciam. Devido à sua fidelidade, o rei queria dar fim à sua vida. Quando assumimos um compromisso com Jesus, seremos perseguidos e humilhados por muitas vezes, mas não devemos nos atemorizar. O sacrifício é muito válido, pois o Senhor nos sustenta nesses momentos e nos dará a paz de espírito para suportar qualquer tribulação. O Senhor disse a Elias para fugir e se esconder no deserto, porque lá o Senhor iria protegê-lo e sustentá-lo. Em 1 Reis, capítulo 17, versículos 3 e 4 diz: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Elias, como um servo fiel, obedeceu e se dirigiu ao local onde Deus lhe ordenou. E naquele local Deus o sustentou. Elias foi alimentado pelos corvos e bebeu da água do riacho. Depois de algum tempo, o riacho secou e os corvos desapareceram.
Elias sofria um grande deserto. Por que será que o Senhor permitiu que aquela água secasse e os corvos sumissem? Olhemos para nossas vidas. Por que por muitas vezes a sequidão e o deserto aparecem de forma inexplicável? Na verdade, Deus permite desertos em nossas vidas para que tenhamos a consciência que dependemos mais do provedor do que da nossa própria provisão. Por muitas vezes achamos que venceremos com nossa força. Falamos, eu vou dar a volta por cima, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu e mais eu. Esquecemos que não somos nada sem Deus. E o que planejamos para nossas vidas, por muitas vezes, não está no plano que Ele tem para nós. O excesso de segurança em nós mesmos é muito perigoso. Nossa segurança deve ser depositada totalmente em Deus. Se estamos passando por um momento difícil, o Senhor sabe exatamente onde estamos, o que está acontecendo e Ele já sabe para onde irá nos levar. Devemos apenas confiar, não reclamar, parar de murmurar, não olhar para a circunstância, porque Deus é Deus, simples assim. Deus não nos leva para o deserto para nos enfraquecer. Muito pelo contrário, Ele quer nos fortalecer. É no deserto que Deus nos mostra novas possibilidades e novas fontes e nos prova que nunca seremos abandonados. Ele sempre estará conosco. Ele nunca nos desamparará. Deus deu uma nova possibilidade para Elias quando aquelas águas secaram. Em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 e 9 diz: Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar para que lhe forneça comida. Neste momento, onde Elias vivia um tempo de sequidão, Deus mostrou uma nova estratégia para ele e o mandou para outro lugar. Quando vivemos épocas de aflições, devemos recorrer ao Senhor. Temos que tirar os olhos de nossa provisão e olhar para o nosso principal provedor. Por mais que nossos celeiros estejam vazios, os celeiros do Senhor estarão sempre transbordando. Nos céus não existe crise. Se confiamos no Senhor, deixamos de depender das pessoas, do governo e de outras fontes, porque sabemos que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades por meio de Jesus Cristo. Devemos ser obedientes quando Deus nos dá uma nova estratégia. Não devemos focar nos problemas, pois para cada um Deus tem uma solução. Deus, por muitas vezes, usa pessoas para nos abençoar, fazendo com que o suprimento que precisemos chegue em nossas mãos. Por isso, não devemos tentar imaginar como ou quando Deus vai fazer ou agir. Devemos apenas confiar. A palavra diz em Provérbios 3, devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar em nosso próprio entendimento. Deus é providente, sempre. Oremos. Senhor, entrego na sua presença todas as minhas aflições da minha vida sentimental, espiritual e financeira. Deus, preciso da sua intervenção. Tu és o meu Deus e meu Pai, e eu, como filho, preciso da sua providência. Tu és o Todo-Poderoso, tu és o dono do ouro e da prata e conheces o meu coração e também das minhas necessidades. Providenciai, eu espero em ti, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Onde está a sua paciência? Acalme o seu coração. Espere, tenha paciência. No livro de Romanos 12:12 diz: Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. No Salmo 37, de 7 a 9 diz: Descanse no Senhor,
e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. No livro de Romanos 5, versículos 3 e 4 diz: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Às vezes ficamos preocupados com um futuro que nem sabemos se vamos ter. Ou então passamos boa parte do nosso tempo faturando o passado, pegando as faturas e pensando se valeu a pena ou não. Nos falta muitas vezes a sensibilidade de observar a vida que está ao nosso redor neste momento, agora. Tudo hoje nos convida a caminhar com muita pressa. O mundo hoje é apressado e, se não cuidarmos, acabamos entrando nesse ritmo acelerado, o que nos impede muitas vezes de perceber a nossa própria vida. Muitas vezes não apreciamos a viagem porque estamos ocupados com tantas coisas. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa de deslocamento que nos leva até qualquer lugar. Talvez a virtude mais necessária para os dias de hoje é ter paciência. Paciência com o processo da vida. Paciência com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque só na paciência descobrimos que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa com muita intensidade. Às vezes ficamos cansados e perdemos a capacidade de ter essa paciência. Temos dificuldades de lidar com o tempo. Queremos tudo para ontem. Colocamos a nossa alma em um ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Precisamos prestar atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes estamos ditando um ritmo que sufoca, que mata aos poucos. Quem impõe esse ritmo é o corpo. Nós não podemos separar as duas realidades. O corpo e a alma precisam ser conjugados. Mas você não pode esquecer que existem necessidades diferentes. A alma tem dificuldades de descansar, e a oração verdadeira é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar, e assim ela começa a ficar propensa a Deus, e começamos a ter possibilidade de ter um encontro com Ele, pois após disciplinar o corpo em uma quietude no silêncio, a alma começa a entrar nesse contexto de silêncio e quietude, que é aonde vamos ter a oportunidade de ouvir Deus falar conosco. A palavra de Deus nos tranquiliza e nos ensina valores que mexem com a nossa cabeça, com o nosso jeito de pensar. E com isso vamos percebendo esse movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que tenhamos equilíbrio para enfrentar as peças da vida. Hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo a sua vida porque não aprenderam sobre paciência. A pressa nos mata. Nós sofremos na carne por consequência da ansiedade. A falta de paciência nos prejudica a ter relacionamentos com qualquer pessoa. Nós estamos agitados, vivendo fora demais, temos compromissos demais e quietude de menos. Quando percebemos isso, é preciso priorizar a nossa vida, impondo então regras para nós mesmos, para refletir e entrar em silêncio, em sossego, em oração, pois muito do nosso cansaço
é porque não temos tempo nem para administrar o nosso dia e pensar como anda a nossa alma, pois a alma interfere no corpo e o corpo interfere na alma. Quando chegamos em casa, precisamos ter esse tempo de quietude, de desligar um pouco o celular, de estar mais diante de Deus, para que Ele nos preencha. E, consequentemente, no outro dia, teremos o que oferecer para as pessoas. Todos nós temos a necessidade disso. Qual é o espaço que você cria dentro do seu coração para Deus te dar paciência, virtude que só Ele pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a vontade dEle? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça, para que você não se desgaste demais nessa vida, que é tão rara e que nem percebemos por causa do nosso modo de vida que escolhemos viver? Nós, leigos, precisamos também prestar atenção se os líderes espirituais estão trabalhando demais, se estamos exigindo demais deles, se eles estão tendo o seu próprio tempo para abastecer-se. Precisamos pensar na vida deles como seres humanos, onde também necessitam descansar e ficar em silêncio. Deus não pode fazer nada com as nossas obras, se antes Ele não possui o nosso coração. Quando oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o nosso coração, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro. Em pouco tempo, você estaria oferecendo a si, somente a si. Isso vai nos desgastar demais. Vamos ficar exaustos, cansados, vamos perder a paciência e vamos ficar estressados, brutos com as pessoas, e vamos esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de um cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Silêncio, oração, respiração profunda, uma música, uma boa leitura. Não vá para a cama no fim do dia, antes de se oferecer tudo isso e trabalhar essa paciência no seu coração. Ore comigo assim: Senhor, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, seus filhos e filhas que tanto te amam. Fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. Agradecemos todos os dons de que nos enriqueces a vida, mas te rogamos que nos resguarde a paciência de uns para com os outros, para que estejamos contigo tanto quanto estás conosco, hoje e sempre. Senhor, estamos convencidos de que sem sofrer com paciência não podemos ganhar o céu. Dele é que vem, dizia Davi, a minha paciência. Salmo 61:6. O mesmo queremos dizer hoje. Dá-nos a paciência no sofrimento. Queremos aceitar com tranquilidade todas as tribulações, mas depois, quando elas chegam, nos enchemos de tristeza e desânimo. Dessa forma, sofremos sem méritos e sem amor. Por isso, Pai, vos pedimos, pelos merecimentos de vossa paciência, a graça de sofrer todas as cruzes por vosso amor. Amamos a Ti de todo o coração. Amamos a Ti, Pai, digno de um amor infinito. Nos arrependemos de todo o coração, de todos os desgostos que temos dado ao Senhor. Prometemos aceitar com resignação todos os sofrimentos que iremos passar, mas esperamos de vós o socorro para sofrer com paciência, especialmente as dores da nossa agonia.
Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois do deserto, vem a vitória. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão e minha irmã, às vezes pedimos uma coisa para Deus e não recebemos, porque não é função dele dar aquilo que estamos pedindo. A Bíblia diz em Tiago 4,3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E aí vem a questão: se nós não sabemos como pedir, nós não recebemos. E o fato de não recebermos não é porque Deus não tem poder para nos dar. Os nossos pedidos precisam estar alinhados com o que está escrito. Por mais que você ore forte e fique uma madrugada chorando e pedindo mal, Deus não vai mudar o que está escrito porque você está assim. É muito mais fácil você alinhar o seu pedido com aquilo que Deus quer, do que você tentar encaixar Deus nos seus próprios planos. Agora, se você não lê a palavra, como vai saber o que está escrito? E como vai saber quais as promessas de Deus para a sua vida? Nós precisamos ser cristãos um pouco mais sábios, inteligentes, para não pedirmos o que não é hora de pedir e para quem não é para pedir. Tem que ter sabedoria para saber quem, quando, como e por que pedir. Achamos que pela nossa insistência algo vai acontecer, mas você pode bater muitas vezes na porta. Se for a porta errada, ela não se abre, porque Deus é misericordioso e não vai deixar você ir para um caminho onde não há como voltar. Na passagem de Mateus 4:1, que falamos no início da mensagem, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Isso é muito interessante. Você não vai encontrar na Bíblia outro lugar que o Espírito te leve que não seja para o deserto. Por isso, pare de pedir sucesso, dinheiro ou qualquer tipo de solução dos seus problemas ao Espírito Santo, porque se fizer isso, ele vai te levar para o deserto. Ninguém quer estar em uma temperatura desconfortável que queima durante o dia e congela durante a noite. Ninguém quer estar em um lugar onde a comida é escassa e não tem água. Ninguém quer estar em um lugar solitário. Você quer conforto, tapinha nas costas, comida em abundância, ouvir parabéns. Você quer ser feliz. Ou seja, ninguém quer estar no deserto, mas não existe biblicamente falando em crescimento, descoberta de propósito, amadurecimento, desenvolvimento, seja financeiro, emocional, familiar ou ministerial, sem passar pelo deserto. Porque toda promoção divina começa no deserto. A próxima fase da sua vida é impulsionada pelos desertos que você passa. Mas, como não entendemos o deserto como um processo, fugimos e pedimos errado ao Espírito Santo. Perceba que quando chegou a hora de Jesus cumprir o seu ministério, o lugar para onde ele foi e o Espírito o levou foi para o deserto. Deserto é processo, deserto é transformação. Uma mensagem chamada "Você realmente precisa de um milagre?" ou de uma transformação, que eu postei há alguns meses atrás, falou muito ao coração de muitas pessoas. Lá eu falo sobre a lagarta e a borboleta. A lagarta é a mesma criatura da borboleta, porém em fases diferentes. O que as separa é o casulo. Na verdade, o casulo se compara ao deserto. Agora imagine a lagarta vivendo a sua vida. E quando chega no momento de entrar no casulo,
ela começa a orar para Deus livrá-la do casulo, falando que é escuro, apertado e sofrido. A lagarta não faz isso porque o casulo é obrigatório para quem quer voar. Mas, como enxergamos o deserto como dor e sofrimento, nós nunca crescemos e nunca aprendemos. Chegou o momento de aprendermos com os desertos e não reclamarmos. Chegou o momento de crescermos em meio às dificuldades da vida e parar de reclamar, pois reclamamos muito e aprendemos pouco. E por que não encarar esse deserto de frente, aprendendo, perseverando, deixando-se ser moldado por Deus e sem perguntas? O deserto é uma fase de preparação que te levará para um outro nível. Meus irmãos e irmãs, passei por um deserto pesado. Passei por todas as fases, de reclamação, de murmuração, de medo, de incertezas e dúvidas, de desespero, de angústia. Havia perdido meu casamento, falido financeiramente e com uma filha querendo cometer suicídio. Isso tudo em 10 dias. Passei por muitas dores, afrontas e humilhações. Mas, quando encarei o deserto como um processo, minha vida mudou. Aprendi muito. Aprendi a desfrutar do deserto. Conheci Deus em espírito e verdade. Me apaixonei verdadeiramente por Jesus. E o Senhor mudou toda a minha realidade. Hoje, prosperei financeiramente. Vivo um sonho com relação à minha vida sentimental. E minha filha se transformou numa grande missionária da palavra. E muito mais que tudo isso, recebo diariamente diversos depoimentos de mudança de vida, que começaram a partir do meu testemunho de vida. Foi muita dor e ranger de dentes, mas hoje é muita alegria e prosperidade em todas as áreas. Pague o preço, meu irmão, minha irmã. Vale muito a pena. Encare seu deserto de frente. Muitas pessoas entram no deserto, saem e lá na frente voltam novamente em outra fase da vida, porque saíram do deserto para sobreviver, mas não aprenderam nada. Quando Deus decidiu que chegou a hora de seu filho se manifestar como Messias, o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem tentou Jesus não foi Deus nem o Espírito. Ele só o conduziu para o ambiente do problema. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então, os problemas e as tentações que você está passando não são provas de Deus. Na verdade, Deus te colocou no ambiente onde o inimigo tem liberdade para tentar você. Existem lugares que você se esconde em Deus e que o inimigo não conseguirá chegar nem para tentar. Porém, existem outros lugares que Deus coloca você e te expõe para que você possa aprender as coisas naquele ambiente de provação. Você sempre vai aprender se quiser. Você vai sair do deserto muito mais forte, vivendo o seu propósito. Mas você tem que estar disposto a aprender no meio da dificuldade. Qual foi o dia que, no meio de um problema familiar, emocional, financeiro, você falou com Deus assim: vamos aprender? Agora, uma grande questão aqui. Deus livra você de problemas que Ele te colocou. Por exemplo, o Espírito tirou Jesus do deserto porque foi Ele mesmo que o levou até lá. Agora, o filho pródigo se meteu em um problema e teve que sair sozinho. Existem problemas que você tem que sair sozinho, porque você se colocou neste lugar. E existem problemas que Deus vai livrar você, porque Ele que te conduziu até o deserto. Essa sensibilidade você precisa ter para saber se pede para Deus te tirar dali ou não.
Porque quando Deus te coloca no deserto, não adianta pedir para sair, porque Ele vai te tirar no tempo dele. Agora, quando você se meteu em um problema, quis brigar com um familiar, quis entrar em um conflito com uma pessoa na rua e está respondendo um processo na justiça, quis fazer uma fofoca e perdeu um amigo, você decidiu isso e agora você vai ter que sair desse problema. Saia sozinho, igual o filho pródigo. Nunca se esqueça, Deus tira você dos desertos que Ele te colocou. Nesse deserto que Jesus estava, Ele foi tentado por Satanás. A primeira dificuldade de Jesus é que Ele começou a passar fome. A Bíblia diz que depois de 40 dias de jejum, Ele estava morrendo de fome. Mas te pergunto, Jesus morreu no deserto? A primeira coisa que ele aprendeu é que no deserto, a fome, seja ela emocional, financeira, espiritual, ameaça, mas não mata. É justamente uma prova de fé. Jesus não morreu de fome apesar de não ter comida, porque no deserto, no momento certo, mesmo que ele faça a pedra virar pão, a provisão chega. Por isso, não tenha medo de morrer no deserto, porque não tem como morrer no lugar que Deus te colocou. Não fique com medo de perder tempo, porque não se perde tempo em um lugar que Deus colocou você. Inclusive, você amadurecerá e aprenderá a utilizar o tempo de forma mais eficaz no deserto. A segunda coisa que Jesus aprendeu é que é possível dizer não ao diabo e às tentações. O ser humano tem essa necessidade neurótica de aceitação e por isso compra carro que não pode pagar, se endivida comprando roupas de marca, entre outras. Essas pessoas fazem coisas que parecem ridículas aos olhos dos outros, porque elas estão tentando ser aceitas. Mas no deserto o Espírito te conduz até ali para te ensinar a dizer não, pois o não te leva mais longe do que o sim. Você pode dizer muitos sims, mas se você não aprende a dizer não para aquilo que cancela todos os sims, você perde todos. Você pode ter dito sim à prosperidade financeira e ter começado o seu próprio negócio. E está se esforçando para ser um empreendedor. Mas um não que você deveria ter dito para um sócio errado, ou para um investimento que não era de Deus, ou para uma oportunidade, isto quebra todos os princípios e pode quebrar todos os sim certos que você deu na vida. A terceira coisa que Jesus aprendeu é a verdadeira identidade, pois o inimigo tentou confundir de todas as formas quem era Jesus. Você só vai descobrir quem realmente é no deserto, porque comendo em um bom restaurante, passando férias em Paris ou nas Ilhas Maldivas, você não descobre destino nenhum. Você não amadurece e nem cresce. É quando falta dinheiro no bolso que você começa a crescer. É quando chega um diagnóstico e quando um grave problema aparece. É quando o inimigo se levanta. É quando você está no meio do deserto que você percebe que se você não crescer, ninguém vai crescer por você. Deus te coloca sozinho no deserto para você crescer do jeito que Ele sabe fazer. Cada um tem seus desertos para viver. A minha história não serve para você. O meu casulo não serve para você, pois é um deserto para cada pessoa. Você pode até ter referências de histórias superadas no deserto, como foi o meu caso, mas isso não quer dizer que vai ser igual com você. Nunca se esqueça disso. Um pai nunca coloca um filho em uma prova que ele não pode passar. Agora, em questão de milagres, o pai só faz o impossível. O possível,
você tem que fazer. Quando nos machucamos e culpamos Deus dizendo: se o Senhor tivesse chegado na hora certa, nada disso teria acontecido. Mas você acha mesmo que Deus não sabe a hora certa? Acha mesmo que Deus não vê o seu futuro? Que Ele não sabe como você vai estar daqui a um ano? A maior alegria de um pai é ver que o filho conseguiu e está comemorando, sabendo que se ele tivesse ajudado, ninguém comemoraria. Deus não vai roubar a comemoração da sua história. Deus não vai roubar o que pertence a você. Essa vitória que você está esperando é logo após o deserto, e Ele vai deixar você ir sozinho, mas sempre te supervisionando, protegendo e blindando. O deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Todas as grandes coisas que aconteceram na Bíblia foi pós-deserto. Como, por exemplo, o povo de Israel descobriu a sua verdadeira identidade depois que passaram pelo deserto. Antes, eles eram escravos e agora são povo de Deus. Muitos homens e muitas mulheres ainda não descobriram quem são em Deus, porque negaram o deserto até hoje. Fugiram do processo até hoje. Encare o deserto, meu irmão e minha irmã. O seu deserto pode durar uma semana, um mês ou um ano. Mas, independente disso, é Ele quem vai revelar a sua verdadeira identidade, aonde você pode ir, a quem você tem que confiar seus sonhos. Você não faz ideia da força que você possui até passar pelo deserto. Muitas pessoas poderiam ter morrido se passassem por tudo que você passou. Hoje você está de pé e ninguém coloca você mais no chão, sendo que antigamente qualquer situação tirava sua paz. É assim que acontece. Quando Deus quer algo que custa muito, que dói, não é para Ele provar seu coração, porque Ele já conhece você. Deus já sabia o que Abraão faria antes mesmo de pedir a ele o seu filho. Então, por que será que Deus pediu algo que custava a Abraão, sabendo que ele entregaria? Não é porque ele queria provar Abraão. Deus queria mostrar para todo mundo quem era Abraão por dentro. Tem situações que são muito difíceis, mas é a forma que Deus tem para mostrar para todos quem é você. Se hoje estamos falando da história de Abraão, que ocorreu há mais de 4.000 anos atrás, é porque ele não negou sacrificar Isaque. Deus faz para você um desafio público para mostrar quem você é para as pessoas. E se você não passar pelo deserto, ninguém vai conhecer quem realmente você é. Você está esperando respostas de pessoas que nunca vão te responder, pois a sua resposta está no deserto. Nunca fuja do tempo que Deus separa para você no meio dos desertos, porque ali você foi conduzido pelo Espírito e sai com aquilo que precisa na sua mão. Não pense que você vai ter autoridade em uma área que você não venceu. A autoridade espiritual não vem pela quantidade de horas que você está prostrado diante de Deus orando, pelo jejum ou pelas obras que faz. Vem pelas batalhas que você vence. Cada batalha que Deus envia e você vence, você sobe um degrau a mais dentro de sua autoridade espiritual. Não compre brigas que não são suas. Não entre em lutas que Deus não pediu para você lutar, porque nós já temos as lutas que Deus manda para a nossa vida. Se você gastar tempo em uma luta que não era sua, quando a luta que era de Deus aparecer, você não terá força, coragem, energia, foco e nem vontade de lutar. Todas as lutas divinas, lutas que Deus enviou ao ser humano, ou seja, aquelas que a pessoa não provocou, Ele dará as estratégias para a vitória. Como exemplo, a luta de Davi
Ele não provocou Golias. Pedro não provocou a tempestade. Agora preste atenção. Quando você provoca as guerras, você vai ter que sair sozinho. O desafio de hoje é: só entre nos desertos que Deus te colocar. Não se coloque em desertos. Que essa mensagem toque profundamente a sua alma. Que o Espírito conduza você para o lugar correto. Por amor e misericórdia, Ele vai te guiar para o lugar que você precisa estar e não para o lugar que você quer estar. O deserto é o melhor lugar para recomeçar. Creia nisso e caminhe. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deserto, Pai, deserto. Muitos dos Seus filhos e filhas não entendem o deserto, Senhor. E assim como o povo de Israel, estão circulando por anos e anos nesta sequidão e nada acontece. Eles não encaram o deserto como processo, mas só como dor e sofrimento. Que no dia de hoje, através desta mensagem, eles criem essa consciência, através da ação do Seu Espírito Santo. O deserto é o melhor lugar para recomeçar, Pai. Eu sei disso, pois foi no deserto que conheci a mim mesmo, que conheci a Ti em espírito e verdade, e que minha vida mudou radicalmente. Que eles aprendam a desfrutar do deserto e que sejam devidamente aprovados por Ti para entrarem na terra prometida. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sinta-se amado verdadeiramente. No livro de João, capítulo 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creio que cada pessoa necessita ter a revelação pessoal do amor de Deus por ela. Esse é o alicerce do qual a vida cristã vitoriosa se baseia. O amor de Deus não se compreende com o intelecto. Precisamos receber a revelação do seu amor que somente o Espírito Santo poderá revelar. Isso acontece quando o cristão medita sobre o amor de Deus, observa esse amor em sua vida e procura a revelação dele em oração por meio da palavra de Deus. É muito fácil aceitar que Deus ama o mundo de tal maneira que enviou a Jesus para morrer pelo mundo inteiro. É muito mais difícil crer que se você fosse a última pessoa sobre a face da terra, Deus o amaria de tal maneira que teria enviado seu Filho Jesus para morrer por você, apenas por você. Muitos cristãos vivem uma vida frustrada porque até hoje não entenderam o amor de Deus. A revelação desse amor incondicional será revelado somente por intermédio do Espírito Santo que opera em você. Esta revelação singular mudará radicalmente a sua vida e o seu caminhar com Ele. Busque discernimento e compreensão do amor de Deus. Experimente por si próprio a revelação desse amor tão nobre e sobrenatural. Esta é uma mensagem muito simples para você. Deus ama você. E esse é o fundamento básico que Deus tem de estabelecer em você para que compreenda todo o restante. Não importa o que mais possa aprender, o quanto se esforce estudando, buscando as coisas de Deus. Se não pode aceitar o fato do amor de Deus por você, não irá muito longe. O amor de Deus por você é o alicerce da sua fé. O amor de Deus o liberta do pecado e o habilita a ministrar a outros com ousadia, sem medo. Quer receber o amor de Deus? Deus ama você. Ore comigo assim. Amado Deus, como é maravilhoso sentir-se amado por Ti. Depois que este amor me foi revelado pessoalmente,
através do Espírito Santo, minha vida mudou radicalmente. Descobrir a magnitude do seu amor por mim foi um divisor de águas em minha vida. Tudo mudou e tudo faz sentido. Oro, Senhor, para todas as pessoas que ainda não descobriram esse amor incondicional e sobrenatural. Oro para a grande maioria dos cristãos que aceitaram Jesus, estão na sua igreja, mas ainda não receberam tal revelação. Toque os corações, Senhor, com a brisa suave do teu amor. Transforme vidas, Senhor. Agradeço, meu Pai, por me amar tanto assim, mesmo sem eu merecer. Te amo, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Intimidade com Deus. As chaves para a verdadeira mudança de vida. No livro de Salmos 27:5 diz: Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me colocará em segurança sobre um rochedo. Hoje falaremos sobre um dos pontos mais importantes para uma vida cristã vitoriosa: a intimidade com Deus. O relacionamento mais próximo que todos nós temos, podendo você acreditar ou não, é com Deus. E te afirmo, quanto mais profundo esse relacionamento, maior a intimidade. E quanto mais intimidade, mais o inimigo de nossas almas tem medo de nós. Existem algumas chaves para criar essa intimidade com Deus, que falaremos no transcorrer desta mensagem, que transformarão a sua vida para sempre. Se você usá-las, desfrutará do melhor de Deus para a sua vida. O desejo de Deus é criar um relacionamento próximo, amoroso, poderoso, forte e íntimo com cada um de nós. Deus quer ser verdadeiramente nosso melhor amigo, nosso confidente e nosso apoio. O cristianismo não se resume apenas em uma ida semanal à igreja durante 1 a 2 horas somente. Existem muitas pessoas que vão apenas à igreja para buscar uma bênção e não para criar uma comunhão com outras pessoas, para serem instruídas na palavra e para adorar a Deus. O primeiro mandamento diz em Marcos, capítulo 12, versículo 30: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Agora, como vamos amar alguém se não o conhecemos? Se você quiser verdadeiramente ter uma mudança radical em sua vida, viver uma vida em abundância em todas as áreas, viver a vida que Jesus morreu para que tivéssemos, viver sonhos que jamais ousou sonhar, primeiramente, você precisa criar intimidade com Deus. E quando criar essa intimidade, você irá se apaixonar verdadeiramente pelo Senhor e cumprirá na íntegra o primeiro mandamento. Você realmente amará a Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. A primeira chave para criar uma intimidade com Deus é a verdade. Vamos dar um exemplo de um casal em início de namoro. Esse casal começou um relacionamento e, neste início, eles irão conversar muito um com o outro. Nessas conversas, eles falarão sobre o seu passado, sobre os seus gostos, sobre os seus objetivos, sobre os seus sonhos, sobre as suas manias, etc. Com Deus, precisamos fazer o mesmo. Porém, existe uma grande diferença. Deus já nos conhece profundamente, até mais que nós mesmos. É aí que está algo maravilhoso. Deus deseja um relacionamento conosco, porém Ele não nos obriga a buscar esse relacionamento. Temos a liberdade de escolher. Ele estará sempre de braços abertos
e desejoso disso, porém cabe a cada um de nós essa aproximação dele. Precisamos abrir nosso coração para ele, expondo a verdade sobre nós mesmos, apresentar nossas fraquezas, abrir todas as áreas de nossa vida, sem esconder absolutamente nada, até porque se escondermos, ele saberá. O Senhor deseja que falemos com ele. Para que Deus entre em todas as áreas de sua vida, você precisa permitir isso, para que ele efetivamente esteja em primeiro lugar na sua vida. A segunda chave para criar uma intimidade efetiva com Deus é o tempo. Como você criará intimidade com alguém se não dedicar tempo para isso? Como criamos intimidade com as pessoas? Através do tempo. E aqui vem algo muito importante. Se Deus está em primeiro lugar em nossa vida, devemos dedicar a maior parte do nosso tempo a Ele. E como fazer isso? Através da oração, da leitura e meditação da sua palavra. Aí você pode me perguntar, então para eu criar intimidade com Deus, vou ter que ler a palavra e orar o dia inteiro? Eu vou te dizer como eu faço. Costumo dizer que pela oração falamos com Deus e através da palavra Ele fala conosco. Durante a manhã, na primeira hora quando acordo, nas primícias do dia, faço o meu devocional. Aí você pode dizer, mas para mim não dá, tenho que trabalhar, estudar. Te dou um conselho, acorde mais cedo. Eu leio um capítulo por dia do livro que estou meditando. Depois de ler, faço minha oração, consagrando o meu dia ao Senhor. Durante o dia, fico meditando em meu coração a passagem lida e estudada durante a manhã. Quando vou na rua ou estou dentro do carro, quando vou à academia, para o trabalho, seja aonde for, sempre estou meditando em meu coração o que li na palavra. Agora, se você não lê a palavra, em que você vai meditar? Mantenho contato com o Senhor durante todo o meu dia. À noite faço minha oração e medito novamente na palavra. Quanto mais buscar a Deus, mais sede da presença dele você terá. É incrível, quanto mais sede, mais insaciável você fica. Assim, dia após dia, de fé em fé, você estará trilhando pelo caminho perfeito que o Senhor tem para a sua vida. Para uma real mudança, Deus sempre deverá ocupar o primeiro lugar em sua vida. Não da boca para fora, mas no seu dia a dia, em tudo que você fizer. Se você dá mais atenção para o seu cônjuge do que para Deus, ele não está em primeiro lugar na sua vida. Se você dá mais atenção aos seus filhos, ao seu trabalho ou aos seus amigos do que para Deus, ele não está em primeiro lugar na sua vida. E te afirmo, se você não colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, verdadeiramente, você nunca realizará nada direito. Será frustração atrás de frustração. Eu sou prova viva disso. Na verdade, existe um vazio dentro de todas as pessoas que nada nem ninguém poderá preencher, somente Deus. Tudo que vem dele é bom e para o bem. Agora você pode perguntar, como posso saber se Deus verdadeiramente ocupa o primeiro lugar em minha vida? Analise-se agora. Se você é uma pessoa infeliz em algum aspecto, Deus ainda não ocupa o primeiro lugar em sua vida. Porque quem se torna nova criatura em Cristo Jesus possui uma alegria que é inexplicável ao entendimento humano. Um servo verdadeiro de Cristo, apesar dos seus problemas e tribulações, independente de qualquer circunstância, está em paz e alegre, pois sabe que tudo está no controle do Pai. Precisamos ter seriedade e responsabilidade em nosso relacionamento com Deus.
Quando perseveramos nessa caminhada, começamos a caminhar de acordo com a vontade dele e sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Existe um poder e autoridade à nossa disposição que somente poderá se manifestar através do tempo de relacionamento e intimidade com Deus. O maior exemplo de intimidade com o Pai foi Jesus Cristo. Se você ler e meditar na palavra, poderá observar que Jesus não tinha problema nenhum com o inimigo. Onde ele chegava, o inimigo saía. Você pode dizer, mas ele era Deus Filho. Jesus foi humano em tudo, menos no pecado. Na verdade, ele tinha poder e autoridade sobre o inimigo. Nós temos o mesmo poder e autoridade no nome de Jesus. Temos a mente de Cristo, porém precisamos assumir essa autoridade. Jesus passava muito tempo com o Pai em comunhão, em oração e relacionando-se com Ele. Para conhecer Deus e amá-lo em espírito e verdade, precisamos conhecê-lo, e para isso não existe uma receita mágica. Isso somente será efetivo com muita oração, leitura, meditação e estudo das Escrituras. A palavra de Deus precisa estar enraizada em seu coração. Basta que você dê o primeiro passo em sua direção, que Deus te dará capacidade, força, graça e sabedoria para caminhar de fé em fé, um dia de cada vez. Cabe a você o esforço e a perseverança de prosseguir e nunca desistir. Renuncie o mundo, abandone o pecado, faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele. Garanto a você que jamais irá se arrepender e viverá uma vida que você jamais ousaria sonhar um dia. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 diz: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em João capítulo 10, versículo 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Como poderemos ouvir a voz do nosso pastor? Lendo, meditando na sua palavra e orando continuamente. Fazendo isso, ouviremos a sua voz e nos aproximaremos cada dia mais da sua presença. Abra seu coração ao Senhor e deixe-o trabalhar em todas as áreas da sua vida. Ele quer participar de tudo, de todas as suas decisões e colocar você no rumo do seu plano perfeito. Quando Deus conduzir os seus passos verdadeiramente, você emitirá luz através do seu semblante, paz na sua presença e renovará outras pessoas com seu sorriso, sem precisar falar nenhuma palavra. Para isso, você precisa ser uma pessoa íntima de Deus. Íntimo significa envolvido, consciente de cada detalhe. Intimidade significa amar sem reservas, estar junto em todos os momentos, estar perto, compartilhar as coisas juntos, amizade, união. É você que determina o nível de intimidade com Deus. Quanto mais perto, maior a intimidade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais gratificante a sua vida será. Para isso, você precisará investir o seu melhor tempo na presença dele e buscá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Se você colocar Deus em primeiro lugar no seu tempo, tudo dará certo na sua vida e o Senhor lutará suas batalhas. O que mais acontece no meio cristão é a busca de Deus pelo que Ele pode oferecer. É uma busca incessante das bênçãos do Senhor e não do Senhor das bênçãos. Buscamos muito a Deus para pedir o que precisamos e não pelo que Ele é. Precisamos buscar a face de Deus e não as suas mãos. Se buscarmos a face dele, suas mãos, consequentemente, sempre estarão abertas. No livro de Salmos 27:4 diz:
Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Olha essa passagem. Uma coisa, apenas uma, mais nada. Viver na casa do Senhor, permanecer na sua presença, estar com Ele a todo tempo. Se buscarmos uma relação superficial com o Senhor, os resultados serão superficiais. Se buscarmos uma relação profunda com o Senhor, os resultados serão profundos. Simples assim. Para uma relação profunda com Deus, precisamos ir além do que pensamos e sentimos. O salmista diz que a única coisa que ele precisa é habitar na casa do Senhor e contemplar sua bondade. Isso quer dizer que Deus é vital para a sua vida e que não poderia viver sem Ele. Deus precisa se transformar na sua vital necessidade. É como se você estivesse ligado a uma fonte de energia. Se desligar, você morre. Estar na presença de Deus precisa se transformar no seu principal hábito, para que Ele verdadeiramente esteja em primeiro lugar na sua vida. No livro de Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Por muitas vezes, ao invés de buscarmos o reino em primeiro lugar, buscamos os benefícios do reino. E simplesmente é impossível obter os benefícios do reino se não temos o reino. Buscamos a Deus primeiramente e, consequentemente, as coisas nos procuram. É bem assim que acontece. No livro de Salmos 37,4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. No Salmo 91:1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Habitar é morar, residir, ficar, permanecer, estar presente. No Salmo 31:20 diz: no abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Essas são algumas dentre diversas passagens que nos mostram o quanto é maravilhoso viver em comunhão e intimidade com Deus. Quando encontramos abrigo nele, nada neste mundo poderá nos atingir, nada de mal terá um real efeito sobre a nossa vida. Meu deserto e real encontro com Deus começou no final do mês de julho de 2017. Muitas pessoas me perguntam como que em tão pouco tempo, ou seja, em pouco mais de 2 anos, Deus transformou minha vida de uma forma sobrenatural e intensa. Confesso que ainda tenho muito a caminhar, mas respondo para essas pessoas que minha vida mudou devido à intimidade que criei com o Senhor. Como eu desenvolvi esta intimidade, você ouviu no transcorrer desta mensagem. Agora, muito importante, Deus quer relacionar-se intimamente com todos os seus filhos. Porém, quem escolhe o grau de intimidade somos nós, através da nossa busca, da nossa entrega, das nossas renúncias. Deus não tem filhos preferidos, Ele ama a todos por igual. Podemos exemplificar os 12 apóstolos. Dos 12, 3 eram mais íntimos de Jesus: Pedro, João e Tiago. E dos 3, João era o mais íntimo de Jesus. Por quê? Porque João se aproximou mais de Jesus, relacionou-se mais com ele. Outro exemplo encontramos em Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42, que diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã
tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta estava preocupada com muitas coisas e Maria escolheu a única coisa que importava. Há tempo para o trabalho e há tempo para adorar. Porém, precisamos estipular prioridades e equilíbrio e nunca se esquecer que o tempo para Deus é primordial para a nossa sobrevivência. Quanto mais perto você chegar de Deus, mais intimidade criará e mais gratificante será a sua vida. Senhor amado e misericordioso, nos colocamos em Sua santa presença neste momento. Peço a Ti, Pai, que através desta mensagem, meus irmãos e irmãs em Cristo criem a consciência que para uma real mudança de vida precisam criar intimidade contigo. Na minha vida foi assim. Quanto mais me aproximei de Ti, mais graça recebi, mais minha vida foi transformada. Que eles usem as chaves para um real relacionamento contigo, a verdade e o tempo. Que hoje seja um divisor de águas na vida de cada um deles e a sua vontade prevaleça. Toque corações, Senhor, transforme vidas. Que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma e que seu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus está voltando? O que você sabe sobre a volta de Jesus? No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 44 diz: Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Meu querido irmão e irmã, preste muita atenção nessa mensagem, pois com certeza ela poderá ser um divisor de águas na sua vida cristã. Tudo na palavra de Deus mostra que Jesus está voltando para arrebatar os seus escolhidos. Mas quando será isso? O que ainda precisa acontecer para que Jesus volte? Essas perguntas têm respostas simples na Bíblia, mas se tornaram complicadas e confusas por causa de falsas profecias e doutrinas. Então, para que não haja mais qualquer tipo de dúvida a respeito da volta de Jesus e principalmente para que você esteja preparado para quando esse dia chegar, vamos falar sobre 7 sinais de que Jesus está voltando. O primeiro sinal: guerras e conflitos. No livro de Lucas, capítulo 21, versículos 9 e 10 diz: Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Você já parou para pensar no número de guerras entre países que aconteceram e ainda acontece pelo mundo nos últimos 100 anos? São mais de 80 grandes conflitos que trouxeram uma terrível destruição, sem falar dos massacres causados pelo fanatismo religioso, pela guerra do tráfico de drogas e muitas outras. O segundo sinal: catástrofes naturais. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11 diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Tsunamis, furacões, terremotos, vulcões em erupção, fome e pestes em vários lugares. Você pode até pensar, mas isso tudo sempre aconteceu. Sim, mas estudos comprovam que o número desses acontecimentos foi muito maior no século XX do que em qualquer outro século.
E a tendência é que essas catástrofes sejam ainda maiores no século XXI. Coincidência? Ou é porque Jesus está voltando em breve? O terceiro sinal, aumento do pecado. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O pecado tem se multiplicado de forma tão assustadora e se tornou algo tão comum que mal percebemos a sua presença entre nós. É óbvio que o pecado existe desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, mas sua influência entre os homens é cada dia maior e mais devastadora. Hoje há o excesso de pornografia, adultério, fornicação, corrupção, violência. E o pior disso tudo é que vivemos em uma sociedade que divulga essas práticas como algo normal. Se tornou uma verdadeira apologia ao mal. Mulheres de renome agora se gabam de suas fotos pornográficas e homossexuais se sentem ofendidos e nos rotulam de homofóbicos quando dizemos que Deus reprova esta prática. Em alguns países a lei protege a mãe que mata seu próprio bebê no ventre. E os usuários de drogas, que antes viviam escondidos pelos becos, agora marcham pelas suas ruas reivindicando os seus direitos. A sensualidade, que antes era vista como obra da carne, agora se tornou a maior virtude de uma mulher. A luz virou trevas e as trevas, luz. O pecador não mais se envergonha do seu pecado. Pelo contrário, se orgulha dele. Você acha que Jesus não está voltando? O quarto sinal, a multiplicação do conhecimento. Em Daniel 12:4 diz: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Por causa dos avanços tecnológicos, em menos de meio século o homem pisou na lua, criou a televisão, o telefone, o rádio, o computador, a internet, os smartphones. Na verdade, a cada minuto algo novo é criado. Tudo isso se tornou comum em nosso dia a dia. Mas o que pouca gente sabe é que essa multiplicação do conhecimento é um dos sinais de que Jesus está voltando. O quinto sinal, a propagação da nova era. Em 2 João, capítulo 1, versículo 7 diz: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. O movimento chamado de Nova Era é um conjunto de diferentes crenças, com o objetivo de buscar uma verdade universal. O termo Nova Era refere-se à Era de Aquário, que, de acordo com seus seguidores, está se iniciando, supostamente trazendo uma promessa de paz. A Nova Era ensina que para ser salvo não é preciso se arrepender dos pecados e crer em Jesus Cristo como Salvador. Basta apenas buscar o próprio aprimoramento da alma, chamando de evolução. Com isso acreditam na evolução do homem vindo do macaco e até mesmo em extraterrestres, como seres mais evoluídos. Ou seja, esse movimento não confessa que Jesus é um enviado de Deus para salvar e libertar o homem do pecado. O sexto sinal, renascimento de Israel. No livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8 diz: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Jesus veio ao mundo como descendente de Davi e seria o Messias de Israel. Mas os judeus o rejeitaram e no ano 70 depois de Cristo foram expulsos da Judéia e dispersos pelo mundo. Assim, Jesus profetizou
que um dos sinais de que ele estaria voltando seria o renascimento da nação de Israel, com a volta do povo judeu para a sua terra. E isso aconteceu. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a ONU votou em favor disso, e no dia 15 de maio de 1948 estava criado oficialmente o Estado de Israel. Este povo, que estava espalhado no mundo inteiro por quase 2000 anos, se tornou uma nação independente. Este foi o sinal-chave pelo qual todos os outros sinais de que Jesus está voltando começaram a aparecer. O sétimo sinal, o surgimento do anticristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4 diz: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Com a crise financeira mundial, Terceira Guerra Mundial, aquecimento global, grandes terremotos e tsunamis, fomes e doenças em escala global, surgirá uma pessoa, de forma bem sutil, com o discurso de trazer a paz e a unidade a todos os povos, e conseguirá resolver aparentemente as calamidades da terra. Tudo indica que a crise financeira será resolvida com uma moeda única mundial, provavelmente o chip sobre a pele. A guerra será resolvida com um acordo entre Israel, os árabes e o resto do mundo. As diferenças religiosas serão sanadas através do Conselho Mundial das Religiões, sob o comando do Anticristo. A fome acabará, pois se criará um sistema de distribuição de alimentos. Com a solução aparente dos problemas da humanidade, o Anticristo será aclamado por todos os povos e proclamará Jerusalém como sua capital, exigindo a adoração de todas as pessoas. E realmente ele receberá essa adoração. Mas somente um povo na terra se recusará a adorá-lo e receber a sua marca. Trata-se da Igreja de Cristo, composta dos verdadeiros cristãos e dos judeus messiânicos, que creem em Jesus como Salvador. Contra esses, o Anticristo descarregará a sua fúria, que se manifestará na grande tribulação dos cristãos. Agora, eu falo com muita seriedade a todos vocês que ouvem essa mensagem. Diante de todos esses sinais, fica muito claro de que Jesus está voltando. E você, como se sente diante disso? Você está preparado para quando a trombeta tocar? Como tem sido a sua busca pela salvação? Te dou um conselho: não perca tempo. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida o quanto antes, pois amanhã poderá ser tarde demais. Ore comigo assim: Senhor misericordioso, entramos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que essa mensagem toque profundamente todos os corações de quem a ouvi-la. Muitas pessoas desconhecem a verdade que vem de ti, desconhecem o caminho correto a percorrer e não vivem a vida que o Senhor idealizou para cada uma delas. Muitas não conhecem Jesus, outras conhecem, são cristãos, porém vivem uma vida de pecado e não o amam em espírito e verdade. Desperta-os, Pai, no dia de hoje. Que hoje seja um marco na vida de cada uma delas, para que aceitem verdadeiramente Jesus como seu único Senhor e Salvador.
Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não julgue as pessoas. Não julgueis, para não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Julgamento, crítica e desconfiança trazem muitos tormentos à vida das pessoas que cometem essas atitudes. São inimigos que destroem milhões de relacionamentos. As pessoas que pensam apenas em si mesmas, um dia se tornarão pessoas solitárias, e isto é fato. Você gosta de estar próximo de uma pessoa que acha que sabe de tudo? Ou que dê opinião sobre qualquer coisa? Ou talvez seja rápida para julgar os outros? Ou quem sabe seja crítica demais? Acho que não. E caso você se enquadre numa dessas características, tome cuidado. Ninguém suporta conviver com esse tipo de pessoa. O nosso único julgador é o Senhor. Como cristãos, podemos julgar o pecado, mas não as pessoas. Da forma que julgamos, seremos julgados. Isto retrata claramente que colheremos o que plantarmos. Muitas vezes estamos colhendo em nossa vida o que semeamos anteriormente na vida de outra pessoa. Temos que monitorar os nossos pensamentos, não deixando brechas para o inimigo. Satanás, por muitas vezes, utiliza essas aberturas para ficarmos julgando a falha dos outros. Esquecemos de olhar para nós mesmos e ficamos procurando defeitos no próximo. Ninguém pode mudar ninguém. Somos impotentes para realizar essa proeza. Somente Deus muda pessoas. Não podemos mudar nem a nós mesmos com as nossas próprias forças. Somos meras criaturas carnais e limitadas. Então você pode perguntar: o que devo fazer então para mudar? Podemos cooperar com o Espírito Santo e permitir que ele faça parte dele. O primeiro passo para qualquer liberdade, entretanto, é encarar a verdade que o Senhor está tentando nos mostrar. Quando o Espírito Santo começa a agir em nossa vida, a verdade sobre nós mesmos vem à tona. Os segredos mais escondidos do nosso subconsciente submergirão. Fato que achamos que estavam esquecidos ou de alguma forma escondemos de nós mesmos, vão aparecer. Tudo que está oculto, todas as mentiras e todas as verdades surgirão em nossa mente. É muito dolorido descobrir o quanto somos imperfeitos, mas ao mesmo tempo é libertador entregar todas as nossas mazelas nas mãos do Senhor. Começará um processo de cura e libertação. Ganharemos um novo coração. A pedra vira carne. São nesses momentos que muitas pessoas desistem de caminhar na fé, pois não querem revelar a verdade para si mesmas. O que aconselho é que não desista, persevere, porque a libertação de nossos rumores internos nos traz uma paz divina, incompreendida pelo homem. Quando conhecemos a nós mesmos profundamente, olhamos para os outros de forma diferente. Quando temos nossos pensamentos e conversas focados no que está errado com todos os outros, estamos geralmente sendo enganados sobre a nossa própria conduta. Portanto, Jesus ordenou que não nos preocupássemos com o que está errado com os outros, quando temos tantos erros com nós mesmos. Permita que Deus lide com você primeiro, e então você aprenderá a forma bíblica de ajudar seu irmão a crescer em sua caminhada cristã. Ore comigo assim: Senhor, me coloco em sua presença neste momento. Peço a Ti
que revele todas as verdades sobre mim, por mais ocultas e dolorosas que sejam. Me cure e me liberte de todos os maus pensamentos e sentimentos que estão dentro do meu ser. Quero uma nova vida. Reescreva minha história. Me molde, Deus, da forma que Tu queres que eu seja. Quero sonhar os sonhos de Deus. Não quero mais julgar as pessoas. Quero um recomeço, um novo coração, uma nova mente. Julgo as pessoas para fugir de mim mesmo. Tenho consciência que não devo mais julgar ninguém, pois nossa luta não é contra as pessoas, mas sim espiritual. Pai, livra-me de julgar meus semelhantes de maneira severa e impiedosa, que eu seja misericordioso com eles, assim como és misericordioso comigo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Murmuração e reclamação abrem a porta para a destruição. Em 1 Coríntios 10, de 9 a 11 diz: Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Colocar o Senhor à prova significa testar a sua paciência, tornar-se uma prova para Ele, fazer uma avaliação crítica dele e explorar a sua bondade. Quando murmuramos, nos queixamos ou reclamamos, estamos fazendo uma crítica ao Deus que servimos. Ao murmurar, os israelitas abusaram da bondade de Deus, por isso foram destruídos. Isso está registrado no Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento para que nos sirva de lição. Em outras palavras, está escrito e repetido para que possamos ver o erro que cometeram e não voltemos a repeti-lo. Eles murmuraram e enfrentaram a morte e a destruição. Deveríamos ser mais cautelosos com esses exemplos para não segui-los. Além de envenenar o futuro, a murmuração e a queixa também podem envenenar o presente. Uma pessoa que murmura e se queixa pode ficar muito doente. Palavras podem afetar o corpo físico. Elas podem trazer cura ou pode abrir a porta para a doença. Doença traz doença. No livro de Provérbios 15:4 diz que a língua tem um poder de curar. Diz assim: a língua serena, ou seja, com seu poder de cura, é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Pense nisso. Uma pessoa que tem uma mente calma e tranquila tem saúde para o corpo. Ao contrário no que diz Provérbios 14:30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ou seja, a língua perversa, cheia de inveja, ciúme e ira, pode na verdade destruir o corpo físico. Ira é raiva, e a maioria das pessoas que murmura está com raiva de alguma coisa. Por isso podemos afirmar que as pessoas que se queixam, murmuram e reclamam não têm a mente calma e tranquila. O louvor e a ação de graças liberam energia e cura física. Quando se sentir mal fisicamente ou emocionalmente, louve a Deus na igreja ou em casa, que experimentará uma libertação de todos os sintomas negativos. Creio que uma pessoa deveria se sentir ótima pela manhã, depois de uma boa noite de sono. Mas por vezes, em momentos de desgaste físico, podemos nos sentir mal pela manhã. Discipline-se de passar um tempo de qualidade com o Senhor nas suas manhãs, incluindo tempo de louvor e ação de graças. Pode ter certeza que isso será maravilhoso para você fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Murmuração e reclamação abrem a porta para a destruição. Quando murmuramos, Deus leva isso para o lado pessoal. Ele considera que estamos abusando da sua bondade.
Deus é bom e quer nos ouvir falando da sua bondade. Ore comigo assim: meu Senhor, me perdoe. Me perdoe pelas vezes que murmurei, que falei contra meu irmão, que disse palavras torpes e sem sentido. Minhas palavras ao longo da minha caminhada trouxeram graves consequências para a minha vida. Me ajude, meu Deus, através da ação do Espírito Santo, para que de minha boca saiam apenas palavras que retratam a sua bondade. Me afaste e me proteja da inveja, da ira, do ciúme e da língua perversa. Quero apenas te louvar e agradecer com meus lábios e me tornar uma pessoa cheia da tua graça, levando palavras cheias de unção e de encorajamento aos meus irmãos. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, perfeito e agradável. No livro de Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo foi um divisor de águas na minha vida cristã. Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para mim e para você, mas para isso precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Esse processo de renovação da mente tem sido o meu foco de transformação e minha vida tem mudado radicalmente dia a dia. Como disse, Deus tem planos bons, agradáveis e perfeitos para seus filhos. Ele quer que nos transformemos em pessoas com mentes renovadas, que vivam para obedecê-lo e honrá-lo. Tendo em vista que Deus deseja somente o melhor para nós e deu seu Filho para tornar essa nova vida possível, com toda alegria, devemos oferecer-nos a Ele como sacrifício vivo e colocar-nos a seu serviço, conforme diz em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo preveniu os irmãos em Cristo: não vos conformeis com este mundo. Os cristãos prudentes concluem que grande parte do comportamento mundano foi descartado. Entretanto, nossa recusa em nos conformarmos com os valores deste mundo deve ir muito além de comportamentos e costumes. Deve estar firmada em nossa mente. Deixe Deus transformá-lo em uma nova pessoa, transformando a sua maneira de pensar. É possível evitar a maioria dos costumes mundanos e continuar a ser orgulhoso, cobiçoso, egoísta, rebelde e arrogante. Somente quando o Espírito Santo renova, reeduca e redireciona a nossa mente, somos verdadeiramente transformados. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6 diz: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paulo dividiu as pessoas em duas categorias: aqueles que se deixam controlar por sua natureza pecaminosa e aqueles que seguem o Espírito Santo. Todos nós estaríamos na primeira categoria se Jesus não tivesse nos oferecido um escape. Uma vez que tenhamos respondido sim a Ele, continuaremos a segui-lo, porque seu caminho nos traz a vida e a paz. Devemos diariamente preferir conscientemente centralizar nossa vida em Deus. Leia a palavra de Deus para descobrir as diretrizes divinas e passe a segui-las. Em cada situação de perplexidade, pergunte a si mesmo: o que Jesus gostaria que eu fizesse? Quando o Espírito Santo indicar o que é certo,
faça-o imediatamente. Ore comigo assim: grande e maravilhoso Deus, meu Pai amado, seus planos para a minha vida são bons, perfeitos e agradáveis. Quero vivê-los na sua plenitude. Entendo que, para que isto ocorra, preciso ser transformado pela renovação da minha mente. Me ajude, Senhor, neste processo de renovação através da ação do seu Santo Espírito. Rasgue os meus planos e projetos pessoais para viver a sua vontade, que é muito melhor do que eu possa imaginar. Quero seguir minha vida segundo o seu propósito. Me ajude poderosamente para honrar e glorificar o seu nome neste mundo caído. Assim eu peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.